Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das perguntas mais antigas e talvez mais importantes de todas. Como podemos saber se o mundo que a gente percebe é real? Essa é uma dúvida que move a filosofia há séculos, e nós vamos explorar algumas das respostas mais incríveis que já surgiram. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta. Pensemos por um instante. Esse mundo que vemos com os olhos, que ouvimos com os ouvidos, que sentimos com a pele, como ter certeza de que tudo isso não é uma grande ilusão? Essa pulga atrás da orelha é o nosso ponto de partida. E para começar a explorar essa ideia, nossa primeira parada é na Grécia Antiga. Vamos investigar um conceito poderoso que pode ser resumido em uma imagem muito forte, a de sombras numa parede. Pois é, há mais de 2000 anos, o grande filósofo Platão nos deu uma das metáforas mais geniais para questionar a realidade. A famosa alegoria da caverna dele não é só uma historinha antiga, não. É uma ferramenta para a gente pensar sobre a nossa própria percepção do mundo. Ok, vamos entender essa história. Imagina o seguinte: um grupo de prisioneiros vive acorrentado desde que nasceu, olhando para uma parede. A única coisa que eles conhecem são as sombras projetadas nessa parede. Para eles, as sombras são a realidade. Agora, um deles consegue escapar e vê o mundo lá fora. O sol, as árvores, o mundo de verdade. É um choque. Mas a parte mais maluca vem agora. Quando ele volta para contar aos outros o que viu, ninguém acredita. Eles acham que ele enlouqueceu e preferem continuar no conforto daquela realidade limitada que conhecem. E se essa história toda soa familiar, não é por acaso. O filme Matrix é basicamente a alegoria da caverna de Platão com uma roupagem de ficção científica. A escolha entre a pílula vermelha e azul é exatamente a mesma escolha do prisioneiro: continuar na realidade simulada e confortável ou encarar a verdade, por mais dura que ela seja. Essa alegoria toda serve para ilustrar a ideia central de Platão, a teoria das formas. Para ele, o mundo que a gente vê e toca, o mundo visível, é como as sombras na parede. São só cópias imperfeitas. A realidade verdadeira mesmo estaria em outro lugar, no mundo inteligível, um plano de ideias perfeitas e eternas, que ele chamou de formas. E a gente só consegue chegar lá usando a razão, nunca pelos sentidos. E essa teoria do Platão, claro, deu início a um debate filosófico gigantesco, uma briga de gigantes que dura até hoje, a batalha entre as ideias e os sentidos. E aqui a gente tem o grande confronto. De um lado, o racionalismo de Platão, que diz que a verdade se encontra no pensamento, na lógica. Nossos sentidos só nos enganam. Do outro lado, o seu aluno, ninguém menos que Aristóteles, que defendeu o empirismo. Para ele, era o contrário. O conhecimento começa com o que a gente pode observar aqui, no mundo físico. A verdade não está num plano abstrato. Está aqui ao nosso redor, esperando para ser descoberta pelos nossos sentidos. Agora, vamos dar um salto de vários séculos. A filosofia dá uma virada radical para dentro de nós mesmos. O foco sai do mundo exterior e vai para a certeza da mente. E isso nos leva a uma das frases mais famosas de toda a história do pensamento. Entra em cena René Descartes, lá no século XVII. Incomodado com toda essa incerteza, ele resolveu adotar um método radical, a dúvida metódica. Ele decidiu duvidar de absolutamente tudo que fosse possível, para ver se no fim sobrava alguma coisa que fosse 100% certa. Ele duvidou dos sentidos, das memórias, duvidou até que o mundo físico existia. A pergunta do Descartes é muito poderosa. Se tudo pode ser uma ilusão, tipo um sonho muito real, qual é a única verdade que resiste a qualquer tipo de dúvida? Aquela certeza inabalável. E a resposta que ele encontrou mudou a filosofia para sempre. Penso, logo existo. Ele se deu conta de que o simples ato de duvidar da própria existência era a prova definitiva de que ele, como um ser que pensa, existia de fato. Então, a sacada é a seguinte: mesmo que um gênio do mal estivesse enganando alguém sobre tudo, ainda assim teria que existir esse alguém para ser enganado. A existência da consciência, do pensamento, é a única certeza fundamental. E foi a partir desse tijolinho que Descartes começou a reconstruir todo o conhecimento. Essa certeza do eu pensante que Descartes encontrou marca uma virada de chave. Se a única coisa que é, sem dúvida, real é a nossa própria consciência, a grande questão da filosofia muda de figura. Ela deixa de ser o que existe lá fora e passa a ser o que significa existir como este ser consciente. Essa nova ênfase na experiência de cada um abre a porta para a filosofia moderna e para a ideia de que a realidade talvez não seja algo para ser descoberto, e sim algo para ser criado.
E é aqui que entra em cena o existencialismo, que ganhou força no século XX. Ele dá uma resposta radical para a pergunta: o que é real? Para ele, a realidade não é algo fixo que a gente encontra por aí. É algo que a gente constrói ativamente com a nossa experiência. O foco todo está na liberdade, na responsabilidade e na criação de um sentido pessoal para a vida, num universo que não nos dá nenhum de bandeja. O filósofo Jean-Paul Sartre resumiu isso numa frase impactante: estamos condenados a ser livres. Não existe uma natureza humana que nos define antes de nascermos. Cada escolha que a gente faz não define apenas quem somos, mas constrói ativamente a nossa realidade. Não tem um roteiro para seguir. A nossa existência vem antes da nossa essência. A realidade, nesse sentido, é a soma das nossas ações. Então, o grande objetivo existencialista é a autenticidade. E ser autêntico significa viver de acordo com essa liberdade total. É reconhecer que somos livres, tomar decisões baseadas nos nossos próprios valores e, o mais importante, assumir a responsabilidade por elas, sem botar culpa nas circunstâncias ou usar aquela desculpa de eu sou assim mesmo. Ufa! Depois dessa viagem toda, saindo das cavernas da Grécia e passando pelos cafés de Paris, o que a gente aprendeu sobre a realidade? Bom, talvez a lição mais importante seja que, na filosofia, a pergunta é muitas vezes mais valiosa do que a resposta. Vamos só amarrar as pontas. A gente começou com Platão, que nos fez duvidar dos nossos sentidos. Depois, Descartes nos mostrou que a única certeza que temos de início é a nossa própria mente. E, por fim, Sartre nos desafiou a usar nossa liberdade para criar um significado, uma realidade nossa, num mundo que, por si só, não tem nenhum. E isso mostra perfeitamente o ponto. A filosofia não é um livro de respostas prontas. É mais como uma caixa de ferramentas. Ela nos ensina a pensar de forma crítica, a questionar o que parece óbvio e a analisar nossas próprias crenças. O objetivo não é chegar num destino final, mas sim curtir a jornada do questionamento. E para terminar, vamos voltar àquela primeira metáfora. Se alguém escapasse da caverna e visse o mundo como ele realmente é, essa pessoa deveria voltar para a escuridão para tentar convencer os outros, mesmo correndo o risco de ser ridicularizada, de ser chamada de louca? A resposta para essa pergunta diz muito sobre como cada um de nós enxerga a verdade e a responsabilidade que vem com ela. Fica aí a reflexão.